Bem-vindos à terceira aula de modelagem de personagem digital. Hoje eu vou explicar como elaborar as ideias básicas e os conceitos necessários para a criação de um personagem. Antes da gente começar, a gente tem que ter um elemento que é fundamental para a criação de um personagem, que é a ideia. A ideia é aquele elemento de eureka, aquilo que vai nos dizer que é essa criação que a gente quer, é esse personagem que a gente vai construir. Antes da gente trabalhar com ZBrush, antes da gente começar a fazer esboços, tanto no computador como no lápis, a gente precisa ter essa ideia. E essa ideia só se estabelece a partir de um conceito. O que é o conceito? O conceito é aquilo que direciona junto com a ideia, a criação de um personagem. O conceito é que tipo de personagem é esse, aonde ele se encaixa, como ele se estabelece no mundo. O conceito precisa ter a categoria. A categoria é o tipo de personagem, é, de certa forma, o estereótipo desse personagem. Ele é cômico, ele é um personagem cômico que a gente vai produzir, ele é um herói, ele é um monstro, ele é um ser medieval ou é um sujeito futurista? Ele pode ser um herói e um monstro. A gente pode amalgamar várias categorias dentro desse personagem para construí-lo, para criar esse conceito. A categoria ela está aí, ela faz parte do imaginário, enquanto que o conceito é a sua imaginação que vai estabelecer a partir da sua ideia. Eu acho que isso é bem claro, bem simples, mas as pessoas já estão construindo, fazendo coisas e se esquecem que precisa, para a criação do personagem, para ele se estabelecer como algo importante, o seu critério de construção desses três elementos. Bom, depois de elaborado, depois da ideia, depois do conceito, aí a gente vai começar a construir, a projetar o personagem, para tentar, dessa forma, direcionar a nossa criação da melhor forma possível, é claro. Então, muitas vezes a gente pode buscar inspirações de um conceito por meio de desenhos, de ilustrações estabelecidas por outros artistas, de fotos, de imagens da internet e assim por diante. Existem várias possibilidades dentro desse nosso arco de criação. Eu uso um programa chamado Puro Reference, que ele me ajuda a construir personagens e a criar um banco de dados de determinados personagens. Eu vou mostrar aqui o que a gente vai fazer, mas também já tem outros trabalhos em construção, né? Que eu tenho armaduras medievais que eu estou pesquisando para criar um personagem. Então, o Puro Reference ajuda dessa forma, né? Ele te possibilita botar suas imagens. Para o nosso personagem, que a gente vai criar aqui no ZBrush, eu escolhi um personagem cômico, uma criança, e a ideia básica foi a partir do meu sobrinho, do personagem do meu sobrinho, que é uma figura que eu tenho várias fotos, várias imagens, e eu sempre quis criar um personagem a partir desse garoto, desse moleque. Então aqui eu tenho um desenho que eu fiz, um esboço muito rápido de como ele era. A partir desse esboço, eu comecei a fazer pequenos estudos da sua aparência, do seu cabelo, a roupa que usa, o sorriso, a forma como ele sorri, enfim, vários elementos, vamos dizer assim, de detalhes, que para mim são relevantes para a criação desse personagem, né, dessa figura. Dei um nome para ele se chama K. Então aqui tem mais alguns esboços, não só dele, como de outros personagens que vão me ajudar a diferenciá-lo dos outros, né? Isso é muito legal também. Enfim, algumas ideias eu procurei estabelecer e outras eu abandonei conforme o processo de criação, mas sempre indo numa direção de design, né? Sempre buscando como referência
crianças, usando a ideia do cômico, né, da diversão. E isso é uma direção que eu estou caminhando, que eu estou estabelecendo para criar um fluxo de criatividade na minha arte. Aqui eu já tenho quase ele todo estabelecido, algumas ideias eu abandonei, outras eu inseri, né, por meio desse conceito que eu estava construindo. Vocês podem ver que essa conjuração toda, ela passa por um processo de vários momentos. Alguns têm proporções exageradas, outros têm mais simetria, parecido com o corpo humano, né? Esse padrão ele vai se organizando aos poucos conforme eu vou fazendo vários desenhos, conforme eu vou construindo, até chegar ao sujeitinho, que é o que a gente vai construir, que a gente vai trabalhar no ZBrush. Enfim, espero que vocês tenham gostado dessa aula, aonde a gente está pensando na criação do personagem, estabelecendo essa preocupação com esse sujeito, né? Que afinal de contas a gente vai se dedicar a várias etapas para a construção dele, então a gente tem que ter ele bem seguro, né, do seu design, da sua construção. Espero que tenham gostado e ficamos por aqui até a próxima aula. Um abraço a todos.